esse programa para você, que é um programa informativo, conforme todos nós já sabemos, e um programa que é apresentado para levar até você informações muito, muito legais, muito importantes. Nós estamos vivendo um ano eleitoral, né? Um ano eleitoral, e é justamente nesse sentido que a gente trabalha nesse ano de 2020, trabalhando o cidadão e o voto, né? Cidadão e o voto. Então eu vou caçar aqui aquela nossa trilha de jazz padrão, para que a gente... Isso, olha só, estamos chegando com o nosso programa Hora Cidadã. Está me ouvindo, professor Antônio Roveroni, tudo bem? Te ouvindo bem, professor Paulo Albuquerque. Aqui já estou gravando para mais tarde deixar no canal do YouTube essa nossa Hora Cidadã. E com grande prazer, estamos aí retornando, tentando vencer as dificuldades, mas é assim mesmo. Né, Roveroni? O nosso objetivo é esclarecer o eleitor, né, melhorar cada vez mais a cidadania, lembrando que para ser cidadão no século XXI você tem que conhecer muita coisa, saber como as coisas rolam, para poder participar mais das decisões públicas, decisões políticas e responder pelos acertos e pelos erros. Lembrando também que a nossa Constituição, ela, chamada Carta Cidadã, desde 1988, ela não traz só direitos ao cidadão, não, ele traz obrigações, ela exige a participação do cidadão mais na vida pública, e a nossa intenção, com o nosso programa de extensão, é dar condições para o cidadão participar cada vez mais da vida pública. Perfeito. Nós selecionamos uma abordagem específica, e claro que também temos canções, né? Falando em canções, quero homenagear aqui o meu querido Bola 7, ele refere-se à música que nós rodamos agora há pouco, Mágoa, com aquele ali, ele diz, olha, essa música é linda, mas com o Chico Chocolate é melhor ainda, e é verdade, tem gravação com o Chico Chocolate. Obrigado, viu, Bola 7, obrigado, Jal, as pessoas que nos acompanham durante todas as manhãs, e agora seguem conosco nesse programa Hora Cidadã. Eu dizia que nós elaboramos uma pauta específica para hoje, né, professor Antônio Roveroni, e algumas canções que nós vamos rodar para os nossos ouvintes durante este programa, né? A questão é o seguinte, propaganda eleitoral, eu sei que esse assunto é muito importante, dia 27 agora, acabaram as convenções ontem, tem um período agora para legalizar, para oficializar efetivamente tudo que vai rolar nas campanhas municipais, e a propaganda eleitoral, aquela que tenta convencer o eleitor, começa a partir do dia 27. Diminuiu o tempo de propaganda eleitoral, nós já sabemos disso, né? Mas de qualquer sorte ela vai continuar funcionando. Eu queria que você começasse abrindo aí para nós, fazendo uma avaliação da propaganda eleitoral, professor. Bom, inicialmente é importante colocar a importância da propaganda eleitoral. Certo. Que ela é que dá condições para o eleitor fazer a sua escolha, conhecer quem é o candidato, a sua história, o que ele já fez e o que ele pretende fazer. É importante mesmo nesse sentido. O problema é que a propaganda eleitoral ela tem a finalidade de eleger também o candidato, né? Ela não é simplesmente como se diz, um ato informativo, é diferente do jornalismo, né? E o senhor que é mestre no assunto pode esclarecer, né, a diferença entre um marketing político e o jornalismo, né? Então... É verdade. A informação, ela fixa assim, dados concretos, algo que efetivamente ocorreu e está ocorrendo. A propaganda, na verdade, a ideia, o ideário da propaganda é vender uma ideia correta ou não, certa ou não. Isso é uma coisa que, de repente, para o mundo da propaganda, efetivamente, é o que fica em segundo lugar. Não é esse exatamente o mote da propaganda, não é? Então temos o primeiro ponto, acho que nessa nossa pauta de hoje, falar sobre a comunicação nas eleições, é esclarecer ao nosso eleitor que a propaganda eleitoral ela vai mostrar o candidato, os candidatos, né? Porque nós temos também eleições para as câmaras de vereadores, vai mostrar quem são os candidatos, sua história, seus projetos, as possibilidades que eles têm, vamos dizer assim, olha, eu tenho bons contatos, né? Porque as pessoas elas têm marketing social, né? Olha, eu tenho condições de trazer coisas para a nossa cidade porque eu conheço determinados deputados, senadores, aquela coisa. Ele vai mostrar isso, né? Ou seja, mostrar quem é o candidato, informar, mas ao mesmo tempo o eleitor tem que ficar ligado
que a propaganda tem o objetivo de convencê-lo a votar no candidato que ela está fazendo a propaganda. Então, tem que ficar, como se diz, né? Dá uma de mineiro aí, sempre desconfiado, né? Na verdade, Roveroni, veja, nós estamos nesses últimos anos, nesses últimos meses, anos, a gente está muito, digamos assim, sufocado pela história das fake news, que são as notícias falsas, são as informações ou informes falsos que a gente recebe. No fundo, a relação que você está fazendo agora, quando se fala em propaganda eleitoral, é justamente para manter a pessoa num estado de alerta, seria isso? Exatamente, essa é a nossa ideia, alertar. Porque as fake news também já é outro fenômeno que o nosso amigo eleitor, ou o nosso amigo ouvinte, né, porque vai muito além da questão eleitoral. Né? As fake news, elas invadiram as redes de uma maneira que não se esperava mesmo, né? Lembra quando a gente falava sobre o fenômeno da internet há 10 anos, 15 anos atrás, professor? Lembra? Nós imaginávamos que milhões de pessoas interconectadas, o que ia prevalecer era a verdade e não a mentira. Lembra disso? A gente se preocupava, a gente falava assim, não, milhões de pessoas conectadas, se alguém inventar uma mentira, a possibilidade das pessoas rapidamente falar assim, não, isso é mentira. Oi? Na verdade, é a inocência, né, Roveroni, de certa forma, né? Porque o ser humano, na verdade, ele é ardiloso também, né? Não vamos ser tão inocentes em imaginar que... Mas, de qualquer sorte, claro que a gente teve muitas vantagens com essa hiperconexão que a gente está falando. Também não é só coisa ruim, não. Não, sem dúvida. O que eu queria deixar claro aqui para o nosso amigo ouvinte é o seguinte... Né? Se nós há 15 anos atrás éramos muito otimistas com isso, realmente nós não esperávamos, e é assim que funciona a Academia de Ciência mesmo, né? A Academia de Ciência não está aqui para dizer só a verdade, para dizer trazer especulações, né? Nós imaginávamos que o que prevaleceria fosse a verdade. Nós não imaginávamos, o que a maioria das pessoas não imaginava, é que as fake news se implantariam, por quê? Porque parece que elas são divulgadas com muito mais velocidade que as informações verdadeiras. Acho que justamente porque muitas vezes, aquela informação que fala aquilo que você quer ouvir, você entende como verdade, né? E aí você fala, olha aqui, você é contra um candidato, né? Vamos torcer para essa campanha, né? Agora que nós estamos em fase de início da campanha, que seja uma campanha de gentileza, que não seja uma campanha de ataque, nem levantamento de falsidades de um candidato com relação ao outro, seja uma campanha honesta, né? Porque nós acreditamos que todos os partidos vão selecionar os melhores nomes para concorrer. Vamos pensar dessa forma, né? Não custa pensarmos assim. Então, veja bem, alertar também o nosso amigo cidadão que muitas vezes a pessoa que está falando aquilo que você concorda plenamente, você tem que desconfiar, porque muitas vezes ela está falando uma coisa que você quer ouvir. E o marqueteiro, né? Ele sabe disso. Eu não vou falar isso porque não vai criar problema, não é, professor? Exato. Muito legal. Olha, são 11 horas e 10 minutos agora, 11h10. Claro que a gente vai colocando música na nossa conversa, né, Roveroni? Exatamente. Eu queria que você me indicasse uma primeira canção para a gente levar para os nossos ouvintes. Olha, professor, nós selecionamos aqui, lembrando que a professora Silva Marrafon está acompanhando... familiares com tratamento de saúde, não pôde participar, mas mandou aqui para a gente uma breve seleção, tá? E aí fica o nosso grande abraço para a professora Silva Marrafon, também a professora Selma Milhomem também, todos envolvidos, professora Selma envolvida com direito eleitoral, né? Mas eu vou sugerir, professor, nós começarmos com os Engenheiros do Havaí. Os Engenheiros do Havaí, uma gravação de 1986, Toda Forma de Poder, do Humberto Gessinger, né? Eu acho interessante porque ele começa dizendo justamente isso, né? Eu presto atenção no que eles dizem, mas eles não dizem nada, né? Isso para já dar um toque para o nosso amigo cidadão para ficar de olho, né? Eu posso substituir pelo Biquíni Cavadão a mesma canção ou você faz questão? Porque eu vou ter que Não, pode mandar aí.
Pode mandar aí de boa. Pode ser. Aqui no YouTube, o que vai para a Hora Cidadã vai com os Engenheiros do Havaí, mas aí o nosso amigo da Nova FM, fica um grande abraço, vai ouvir com o Biquíni Cavadão. Perfeito. Então vamos curtir essa música, Toda Forma de Poder, e a gente volta já, tá bom? Beleza aí? Eu presto atenção no que eles dizem, mas eles não dizem nada. Yeah. Fidel de mexer, tira um sarro de você que não faz nada. Yeah. Que ele começa a achar normal que você ao ouvir bombas de marechada. Yeah. Se tudo passa, talvez você passe por aqui. Ele me faça esquecer tudo que eu fiz. Se tudo passa, talvez você passe por aqui. Ele me faça esquecer. Toda forma de poder é uma forma de morrer por nada. Yeah. Toda forma de você transforma numa luz amada. Tá passando sua vida, é considerado, né? Ponto que tu acha, Paulo? Eu não tenho dúvidas. Talvez você passe por aqui e me faça esquecer tudo que eu fiz. Se tudo passa, talvez você passe por aqui e me faça esquecer. Na verdade, é o seguinte, agora a gente não sabe e é que eu faço um livro grande se esquecer que a coisa toda tá errada. Eu presto atenção no que eles dizem, mas eles não dizem nada. Se tudo passa, talvez você passe por aqui e me faça esquecer tudo que eu fiz. Se tudo passa, talvez você passe por aqui e me faça esquecer. Talvez você passe por aqui e me faça esquecer tudo que eu fiz. Se tudo passa, talvez você passe por aqui e me faça esquecer. Yeah. Muito bem, são 11 horas mais 14 minutos agora, 11h14. Você curtiu o som daí, Roveroni? Eu curti daqui, professor. Eu também. A gente estava sincronizando para as músicas acabarem mais ou menos ao mesmo tempo, mas parece que os caras foram muito precisos. A hora que terminou aqui, terminou aí também. Foi em cima, o Biquíni Cavadão foi fiel aos autores, né? Isso é bom. Vamos ver se nas próximas dá certo. Tá certo. Bom, vamos seguindo, a gente está conversando sobre a questão do voto, claro, o cidadão e o voto, e nesse programa em especial, a gente está tratando da legislação que fala sobre a propaganda eleitoral. A gente já começou no primeiro bloco aí fazendo alguns alertas, trazendo um pouco também da nossa opinião sobre isso, mas enfim, é também um fato notório, tá? É coisa já concretizada que a propaganda diminuiu no seu tempo nesse ano de 2000, nessas últimas eleições e nesse ano de 2020 também. Isso, de certa forma, na sua avaliação, professor Antônio Roveroni, acaba comprometendo a democracia com menos tempo para propaganda eleitoral ou não? Eu acho que não, professor. Eu acho que a propaganda política era extensa demais. E muito extensa. Tá? Primeiro porque nós temos aí alguns problemas da nossa democracia.
Eu sempre alerto o nosso amigo eleitor aqui na Hora Cidadã, nos anos de eleição, que nós somos eleitores um pouco ingênuos, né? Grande parte da população já começa a campanha com a camiseta do candidato. Então, assim, nós não somos cabos eleitorais, na verdade, né? Cabo eleitoral é aquela pessoa que está trabalhando para o candidato, que está recebendo por isso, para fazer campanha. Mas não, a gente entra, né, na torcida, fica parecendo uma coisa assim de campeonato, né? O meu candidato e tal. E nós precisamos, nós eleitores, nós precisamos assumir uma postura mais cuidadosa, uma postura de eleitor mesmo. Primeiro, o voto é secreto, você não precisa, ninguém, não tem jeito de saber em quem você votou, meu amigo. Então, é uma postura mais cuidadosa nesse sentido. Então, veja bem, propaganda eleitoral, para quem já começa a campanha com o candidato definido, e é feio, né, você mudar de opinião no meio do caminho, né? Não pega bem, né, professor? Então, já fica difícil. E aí nós temos também uma grande parcela da população que não se preocupa muito com os acontecimentos da vida política durante todo o período da gestão, da administração, e depois fica assim, né? Fica muito indecisa, até por conta da propaganda política. Propaganda política que muitas vezes transforma o candidato num super-homem ou uma super-mulher, numa pessoa, um herói ou uma heroína, nesse sentido, e aí o eleitor confuso vê a propaganda de um e fala assim, nossa, esse candidato é excelente, aí vê a propaganda do outro, esse também é excelente, né? E aí dá esse descompasso. Muitas vezes eu queria ter os gestores que a propaganda política diz que eles são, né? Porque depois das eleições, depois de tomar posse, ultimamente no nosso país, nem ultimamente, né? Desde muito tempo, nós temos muito que reclamar. Então, eu acho que a propaganda política pode ser mais breve, sim, tá? E isso vai facilitar as mensagens serem mais diretas. Tem uma coisa interessante que também aconteceu nesses últimos tempos, porque o que o nosso eleitor também, o nosso ouvinte, que é eleitor, né, na verdade, vem prestando atenção, né? Além de diminuir o tempo, começou a endurecer a regra também com relação às produções, né? Aquelas produções que antigamente era quase que coisa de novela, filme, porque o que o professor Roveroni está falando, e que eu estou entendendo daqui também, é que todos nós que estamos do outro lado do balcão, a gente que vai decidir o voto, a gente é muito da emoção também. E a campanha política, ela tem muito de racionalidade, claro, tem muita gente que vota exatamente com o intelecto funcionando, mas tem outros que vão na empolgação. E aí o que acontece? A propaganda eleitoral, com todos esses requintes de produção, tipo Hollywood, Globo de produções, acaba, de certa forma, criando um ambiente muito artificial e que pode ser decisivo na hora do voto, né? Não é isso, Roveroni? Isso! Já falamos aqui, uma piada que rola nas eleições, né? Eu queria morar na cidade da propaganda eleitoral, lembra disso? É uma piada. Teve uma campanha, acho que foi no Goiás, né? Os caras fizeram uma paródia, uma música muito legal nesse sentido, né? Exatamente. Por quê? Porque os candidatos, né, as candidaturas, os partidos contratam empresas especializadas que sabem fazer bem o seu serviço. Então dá aquela maquiada, aquela pintura na coisa, e isso foge à realidade. E a legislação tem cuidado disso, tentado impedir isso, uma forma de estelionato eleitoral, né? Na verdade, quem conhece o estelionato sabe que o estelionato é aquele crime que normalmente o criminoso não agride a vítima, não ameaça com arma, nada. A vítima normalmente entrega, né? É enganada, né? Se bem que não é a única forma de estelionato eleitoral, né? Nós já vimos muitas formas de estelionatos eleitorais aí, na história do país, né? Não vamos entrar nisso agora, mas tem vários acontecimentos. Então, o que se pretende coibir é isso, uma propaganda mais direta. A minha opinião, eu já coloco aqui no programa Hora Cidadã há muito tempo, é sempre a mesma. Eu acho que tinha que ter um fundo branco, uma câmera, sem nada, o candidato vai lá e grava lá, sabe? A Justiça Eleitoral disponibilizar uma equipe lá de TV, entendeu? E vai aproveitar, o som da TV vai aproveitar para o áudio no rádio, e vai lá e fala, tá? Eu acho que essa forma seria melhor para que o eleitor possa ver quem dá conta e quem não dá. Porque é importante dizer isso. Uma coisa é dar conta de decorar um texto e fazer uma boa propaganda eleitoral. Outra coisa é administrar, né?
durante 4 anos. Tem uma coisa interessante que eu sempre ouço de você, Roveroni, que, aliás, admiro bastante, porque nessa área do direito, você, claro, é um professor, é um mestre, é da área, né? Não é especificamente do direito eleitoral, mas, enfim, tem opiniões muito bem elaboradas com relação a isso. Você é muito crítico do marketing eleitoral, já falou isso, inclusive, aqui, por conta, em parte pelo que você acabou de falar, mas assim tem outras coisas que levam a pensar efetivamente que dá para mudar e que poderia mudar e que seria muito mais sincera a propaganda eleitoral se ela fosse extremamente objetiva. Mas veja, o que eu quero colocar aqui agora para a gente fazer uma breve reflexão é o seguinte: o voto em si, ele é tão misterioso, a decisão de em quem votar, ela tá baseada nessa coisa de acreditar também, sabe? As pessoas parecem que são guindadas para um mundo ideológico, eles idealizam, e o político, a propaganda política, o político em si, eles sabem que esse voto é decidido muito com isso, com essa coisa do coração, do acreditar, da paixão. Não sei se te parece isso também. Não, sem dúvida, sem dúvida. As pessoas que preparam a campanha, que querem convencer o eleitor a votar no seu candidato, sabem que nós brasileiros, nós sul-americanos, nós somos tudo coração, nós somos muito emotivos. Então apelam muito para essa questão da emoção. E é por isso que eu digo, isso é válido? É válido. Como eu estava dizendo, professor, uma coisa é você votar num produto maquiado pela propaganda. Outra coisa é você dar de cara com o administrador público. A administração pública é uma coisa séria. Não dá para você parar assim e falar assim, vou apostar nessa pessoa, nesse aventureiro. A pessoa tem que mostrar que sabe o que faz. Ela tem que cuidar de orçamento, ela tem que cuidar de problemas que ocorrem a todo tempo. Vai ter uma série de forças na administração, no mandato, tá? Sempre tem uma série de forças, como se diz, se digladiando. É o servidor público que quer ganhar mais e é o contribuinte que quer pagar menos, tá? São as empresas concorrendo nas licitações que querem ter o direito de participar e vender o seu produto. É o cidadão que quer andar numa cidade bonita e também reclama quando vem o carnê do IPTU. É uma série de coisas que eu penso que você deixar o candidato menos produzido, o eleitor teria condições de saber quem dá conta ou não, porque é uma coisa que nós temos que cair na real. No nosso sistema democrático, nós temos que pensar em quem dá conta de governar, né? Quem tem equipe, é importante isso. Quem é a equipe? Ninguém governa sozinho, não é verdade? Então, assim, são coisas que precisam ser colocadas aqui nesse momento para alertar o nosso amigo cidadão para não ficar só naquela, né? Assim, porque normalmente tem até aquele famoso filme, o Candidato, né? Do YouTube, né? O candidato, ele fala aquilo que você quer ouvir, ele se mostra sempre abraçando criança, comendo pastel na feira, não é verdade? Né? É verdade. Na semana passada nós falamos do chambari, né? Candidato come tanto chambari quando vai bater perna em bairro, né? Agora, são os clichês, mas na verdade também o que acontece? Eu percebo isso nas conversas que a gente acaba tendo com a população no dia a dia. Tem muita gente que também já começou a botar o pé na parede com relação a isso, viu, Roveroni? Eu sou um camarada otimista, você sabe, né? E tenho assim, para mim, eu tenho uma convicção de que nós estamos todos amadurecendo e o eleitor também está nesse processo. Não adianta a gente ficar pensando assim, não, mas o nosso povo de grupinho só vota assim, só vota desse jeito. Não, não é bem assim. Há muitas oportunidades. O bom político, aquele camarada que hoje está tentando entrar na política para ser candidato a vereador ou para ser candidato a prefeito, ele precisa acreditar, né, que dá para fazer diferente. E assim, com relação à propaganda, ele também pode efetivamente trabalhar com muito mais sinceridade, ele pode de repente ousar, porque assim, mesmo que de repente num primeiro momento ele não obtenha sucesso, mas eu acho que é uma semente importante que ele vai plantando, ele vai ajudando a mudar uma cultura, penso. Não, eu acredito, eu concordo com o senhor, professor, porque de fato nós estamos evoluindo. E aí lembrar um conceito de democracia que eu gosto muito, que democracia é um processo de aprendizado. É um processo de aprendizado, né? Durante muito tempo.
E mesmo quando a gente erra, por exemplo, vamos lá, nós somos enganados, a gente está falando em enganação, né? Isso. Somos enganados nesse ano. Daqui a 4 anos a gente já sabe. Exatamente. Mesmo quando a gente erra, a gente aprende. É né? verdade. Então, veja bem, eu também sou otimista, professor. Eu percebo que a cidadania brasileira, a nossa cidadania, ela está evoluindo, até por força da Constituição, tá? Está crescendo, as pessoas estão pensando mais sobre isso, mas eu acho que a gente não pode deixar de fazer o alerta. Certeza. Olha, nós estamos com o programa Hora Cidadã, é um projeto de extensão da Universidade de Gurupi, capitaneado por esse que está conversando conosco, o professor Antônio Roveroni, com a minha participação também. E... É coautor, né? Nós criamos juntos aqui. Aí nessa parada, né? E tem alguns outros professores que agora, por conta dessa pandemia, alguns estão cuidando de saúde, outros estão cuidando de período eleitoral também, afinal de contas, o professor atua dentro, fora de aula, enfim, tem outras atividades, e a gente então vai tocando. Nessa quinta-feira estamos tratando especificamente da questão da propaganda eleitoral. Eu quero ver se dá pra gente tocar uma música chamada Falam Demais. O que você acha? Encaixa com o que a gente tá falando ou não? O Fala Demais do Premeditando Break, lá dos anos 90. Perfeito. É uma canção de um grupo lá da vanguarda paulistana, aquele pessoal do circuito universitário, e o Premê, em 1991, uma música do Mário Manga. Eles gravaram o famoso Falam Demais, que fala demais, né? Perfeito. Pois é. Vamos ver então. Eu vou só dar um tempinho aqui para o nosso ouvinte, ele fica com o nosso lindo jazz aqui de fundo e eu já vou tocar essa canção do Premeditando Break. Fala demais, fala demais, fala demais. Jornalistas falam demais, falam demais, falam demais. Empresários falam demais, falam demais, falam demais. Jornalistas falam demais, falam demais, falam demais. Deputados, vereadores, prefeitos, senadores falam demais, falam demais, falam demais. Os ministros falam demais, falam demais. Falam demais, falam os críticos falam demais, falam demais, falam demais. Minha família fala demais, fala demais, fala demais. Minha mulher fala demais. Os religiosos falam demais, falam demais, falam demais. Policiais, intelectuais, advogados falam demais. Os médicos falam demais. Os vizinhos falam demais, psicólogos falam demais, sociólogos falam demais, os publicitários falam, os poetas falam demais, os cantores falam demais, os antropólogos falam demais, os jogadores, vendedores, atores, produtores falam demais. Os professores falam demais, alunos falam demais, as empregadas falam demais, donas de casa falam, taxistas falam demais, secretária falam demais, sindicalistas falam demais, telefonistas falam demais, tecnologistas falam demais. Os gerentes falam demais, os condutores falam demais, os esperantes falam demais, as peruas falam demais, as bichas falam demais, todo mundo fala demais. Eu falo demais, fala demais.
Muito bem. Muito bem, estamos de volta. Seu microfone, professor. Isso. Você desligou aí e eu tenho ligado aqui, né? Eu desliguei aqui para ficar. Eu espero, vai ser a primeira vez que eu vou ver. Depois nós vamos ver a gravação. A minha esperança é que fique o logotipinho da Hora Cidadã pulsando enquanto gira a canção. Olha que legal. O que a gente está falando aqui com o nosso ouvinte é o seguinte, que a gente está num processo muito maluco aqui, primeiro, de colocar ao vivo, né? Nós dois estamos pelo Google Meet aqui, que é uma excelente uma ferramenta. Então tem coisa... o programa também está sendo produzido lá na casa do Roveroni para depois colocar esse conteúdo todinho no YouTube, né? Com imagens, aquela coisa toda. No canal da Hora Cidadã. Canal da Hora Cidadã. Então, assim... a gente está se divertindo, na verdade, né? Falando coisas legais e coisas que a gente gosta de fazer. Eu espero que o nosso ouvinte também goste, né? Desses bate-papos que a gente faz. E olha, o locutor fala demais, viu, Roveroni? Não é só político, mas político precisa falar, não precisa? Falar, todo mundo. Eu acho que a grande sacada dessa canção do Premier é que, na verdade, todo mundo fala demais, né? Você vê que... Eu acho genial essa vanguarda paulistana aí, sinceramente. Não sei, você que é músico notou no final lá que o Mário Manga, que é guitarrista, fala demais, foi um solo de guitarra falando, né? É assim. Eles são sensacionais. Mas eu acho que chama atenção pra gente que é o momento agora da gente pensar em escutar demais também, né? Mas aí vai ser uma dificuldade, ainda mais em período de política, né? Porque aquela história, além do político falar e de repente nós vamos entender que ele precisa falar bastante para convencer as pessoas, ainda tem as outras pessoas que falam por ele. Isso. E também nas discussões, muitas vezes a pessoa não aceita ouvir o adversário. Na verdade, esse é um grande dilema humano, né? Isso, assim, contemporâneo, né? Você sabe que hoje é o Dia Mundial da Compreensão, viu, Roveroni? Puxa vida, hoje é Dia Mundial da Compreensão, né? Eu sei lá, eu ouvi já há muito tempo, e como professor eu falo demais mesmo, né? Não tem jeito. Mas há muito tempo eu já ouvi uma coisa, que falar vale prata, mas ouvir vale ouro. E eu acho que é uma coisa importante, principalmente nesse momento. Tudo bem, estamos falando hoje o tema propaganda eleitoral. E aí eu queria puxar um assunto, professor, que saiu hoje na imprensa, tá? A nova lei, a Lei Geral de Proteção de Dados, trouxe um problema aqui para a propaganda eleitoral esse ano. Principalmente porque a propaganda eleitoral esse ano, ela é baseada na questão da comunicação remota, a internet, até por conta da pandemia, evitar aglomerações, coisas assim, não é? Certo. Pois a Lei Geral da Proteção de Dados, que foi publicada em 2019, para passar a valer em 2020, ela exige que para uma pessoa, para mandar uma mensagem, mandar alguma coisa para o usuário de internet, o usuário tem que autorizar. Então, há uma discussão muito interessante, inclusive nos tribunais, a respeito disso. Será que os candidatos agora vão ter que pedir autorização para todo mundo para poder mandar propaganda política? E se não tiver autorização, será que isso pode ser configurado como um crime eleitoral, como um abuso de propaganda e pode gerar até impugnação de candidaturas e tudo mais? Essa é uma questão realmente... É uma questão delicada, né, para ser pensada e até mesmo para se configurar, enfim, como é que isso vai acontecer, né? A gente já sabe que tem também na internet já, digamos assim, normativas, regras que permitem que a pessoa bloqueie, ou seja, se você não quer receber determinado tipo de informação, bom, a boa regra, inclusive está previsto que as empresas ofereçam essa ferramenta para você não receber essa informação, né? Agora, o que você está dizendo com relação à campanha é que me deixa preocupado, é como é que faz isso na prática. Isso, é isso aí que eu tô vendo aqui, né? Porque tem uma série de questões, né? A questão
necessidade de aplicação da lei, mas uma lei que também ela atinge o processo eleitoral. Tá? E o processo eleitoral, ele é delicado, né? E essa polêmica, ela vai dar pano para manga, sabe? Aqui, ó, deixa eu só fazer uma correção, ó. A Lei Geral de Proteção de Dados foi aprovada em agosto de 2018 e criou regras para proteger os dados pessoais de todo cidadão que esteja no Brasil. Não é uma legislação eleitoral e vai regulamentar todos os segmentos. Tá? Foi sancionada pelo presidente Michel Temer, com previsão de entrar em vigor em agosto de 2020. Eu estou aqui direto do noticiário. Mas ela vai ser aplicada, pode ser aplicada na propaganda eleitoral gratuita também, na propaganda, não na eleitoral gratuita não, mas na propaganda dos políticos via redes sociais, certamente? Essa é a discussão, né? É exatamente essa discussão, porque o que estão se querendo colocar é o seguinte: espera aí, como é que eu vou fazer minha campanha se eu vou ter que pedir autorização para os eleitores? Será que existe possibilidade para isso, técnica? Para fazer um paralelo com coisa que a gente está acostumada, né? A caixa de correio, né? Sim. Porque tem candidato que é educadinho, ainda põe o santinho na caixa de correio da gente, mas tem uns que passam jogando por cima. Do muro, o folder, o santinho, né? É bom a gente avisar aí, né? Eu mesmo tenho uma tática aí. Eu jogou folder, sujou minha casa, sujou minha calçada, eu já ponho na lista negra. Perfeito. Não entra na lista negra. É que nem aquela lista negra de pagar as contas no final do mês, né? Você começou a cobrar demais, ó, pera um pouquinho, então tu vai lá pro final da fila. Vai para o final da fila, né? Então, assim, fazendo uma analogia, seria tipo a coisa da pessoa que trabalha para o candidato passar na sua casa e colocar a campanha na caixa de correio. Isso não deixa de ser um envio não autorizado. É uma invasão, né? Veja, Roveroni, mas a essência da propaganda está justamente nisso, é buscar a adesão das pessoas. Como é que você vai... Espera um pouquinho, me dá licença para eu buscar a adesão sua? É meio complicado de refletir isso quando... Bom, nós estamos falando de campanha política, estamos falando de propaganda durante a campanha política. Então existe uma aparente contradição, porque exatamente. Se na democracia o candidato tem direito de pedir, conquistar o voto do eleitor, tá? Como é que ele vai ter que, né, lidar com isso? Agora, uma coisa é certa, né? Eu acho que nesse ponto, pelo menos eu penso que é pacífico. Usar bancos de dados de endereço eletrônico, que hoje a gente sabe que tem, né? O grande ouro da internet. Eu fico pensando naquele pessoal que dizia, né, que o capitalismo trabalha com raridade, as coisas raras é que tem valor, né? Hoje o que tem valor são coisas abundantes, né? Na verdade, então, o ouro da internet são esses bancos de dados aí, vira e mexe a gente ouve notícia de invasões, pessoas invadindo bancos de dados justamente para quê? Para conseguir endereços de e-mail, endereços de redes sociais, perfis de redes sociais, justamente para quê? Para direcionar a propaganda. Então eu penso que nesse ponto a Lei Geral de Proteção de Dados tem que ser observada. Pelo menos nesse, né? Pelo menos nesse. E aguardar posicionamento do TSE, né? Porque tudo hoje a vida está judicializada e isso vai acabar para o TSE tentando pacificar a situação. Não será um ano difícil para o TSE por conta de todas essas circunstâncias, por conta dessa lei geral que é de 2018, como você disse, e trouxe uma série de mudanças para o funcionamento da propaganda, de uma certa forma, ou para o envio de mensagens na internet, e agora a gente está se deparando com essas dúvidas todas. Como é que vai funcionar esse ano de 2020, que é um ano eleitoral, e que efetivamente as redes sociais, como já disse o professor Roveroni, vão ser muito utilizadas como canais
de comunicação diante do momento que a gente vive. A pandemia, de certa forma, vai fazer com que a campanha desse ano de 2020 adquira algumas caras novas, né? Ou seja, não vai ter muita gente na rua, não vai ter provavelmente aquela profusão, aquela quantidade de carreatas e andanças nos bairros, aquela coisa toda. E como é que o eleitor, como é que o candidato vai cumprir a sua sina de pedir voto? Ele vai ter que se utilizar muito das redes sociais, com certeza. Né? Tá bem. Mas, professor, eu queria aproveitar aqui, antes da gente ouvir nossa próxima música. Eu tenho um intervalo comercial para fazer também. Vamos fazer. Pode fazer a sua fala, eu faço o intervalo comercial e a gente volta e anuncia a música, beleza? Beleza. Vamos lá. Aí é que agora que a gente tem que ver como é que nós fazemos no intervalo comercial, né? Você fica gravado o intervalo comercial aqui. Eu acho que eu vou tocar uma música aqui enquanto rola o intervalo e você me avisa aí pelo vídeo. Coloca os comerciais da nossa rádio aí, rapaz. Dá essa chance pra mim. Beleza, eu coloco de boa. Né? É que eu não sei se. Como é que vai sair o som? Mas vamos lá. Olha, o artigo 43 da resolução 23.610 do TSE, que fala da propaganda normal e do noticiário de rádio na televisão, eu gostaria de deixar claro aqui para o nosso amigo, olha, é vedado, agora no período de eleições, as emissoras de rádio e de televisão, transmitir, ainda que sob forma jornalística, forma de entrevista jornalística, imagens de realização de pesquisa ou qualquer outro tipo de consulta popular de natureza eleitoral, sem que seja possível identificar o entrevistado ou em que haja manipulação de dados. Também é vedado veicular propaganda política fora do período eleitoral. É vedado. Fica ligado aí, porque isso é vedado, mas a vida é cheia de surpresas, né? Dar tratamento privilegiado a candidato, partido ou coligação. Certo. Que é uma questão que a gente pode até discutir. Lá nos Estados Unidos, por exemplo, as redes de televisão adotam um candidato e fazem campanha. Eu acho que eles são muito mais sinceros que a gente, porque aqui finge que há imparcialidade, mas no fundo não há. Né? Não há, né? Também é vedado veicular ou divulgar filmes, novelas, minisséries ou qualquer outro programa com alusão ou crítica a candidato ou partido político, mesmo que dissimuladamente, né? Exceto programas jornalistas ou debates. Então você vê, né? Que existem vedações, ainda existem. O último inciso aqui, que eu vou tentar ser bem rápido, ele diz lá: divulgar nome de programa que se refira a candidato escolhido em convenção. Né? Sim. Entendeu? Então, eu acho importante chamar a atenção para o nosso amigo eleitor aqui, o nosso ouvinte, amigo da Hora Cidadã, que também, fora aquela propaganda aberta, que eu acho que aí eu queria colocar, né, o direito que teriam as pessoas de se posicionarem, tá? Eu acho muito mais sincero, viu, professor? Com certeza. Com certeza. Né? Você sabe claramente que o fulano de tal, o Paulo, jornalista, tal, apoia determinado candidato, ele também vai esclarecer isso logo de cara para você, para que você, na hora que tiver contato com opiniões do Paulo, com informações que o Paulo esteja revelando, você também vai julgá-lo, né? Você vai julgá-lo se ele pelo menos está se prendendo à verdade ou se ele está também trazendo mentiras com o objetivo de beneficiar o candidato que ele disse que viria. Exatamente, e você vai julgá-lo sim, você vai ver que ele mesmo se posicionando, se ele tem capacidade de ouvir o outro, né? É verdade. Roberoni, são 11 horas e 43 minutos, a gente precisa fazer um rápido intervalo de apoio cultural e depois a gente volta para ouvir uma canção já do Ultraje a Rigor, Inútil. Será que cabe no que a gente está falando? Inútil? Nós somos inútil? Inútil, aquela história que vira e mexe, falam que nós não sabemos votar, né? Vamos fechar com o inútil Eu acho que dá tempo pra gente curtir também comida depois no finalzinho, porque vai estar próximo do almoço mesmo, mas de qualquer maneira, a gente volta já, fica aí na linha que a gente vai só fazer um intervalo de apoio cultural, tá bom? Aqui não está entrando nada não, Paulo.
Viu, Paulo? Aqui o som tá bem baixinho. Você consegue aumentar um pouco aqui? É isso aí, meu amigo da Hora Cidadã. Continuamos aqui na luta, tentando utilizar a mídia da melhor maneira possível, e eu vou deixar esse vídeo integral aqui no YouTube mesmo, sem edição, justamente para isso. Paulo, tá me ouvindo, Paulo? Aí, o Paulo não tá me ouvindo, e como o som que está entrando aqui está muito baixinho, eu vou fazer o seguinte, eu vou disparar a música aqui para vocês, a música que a gente prometeu, e depois a gente volta. O pessoal da rádio vai ouvir as músicas depois, e a gente que está aqui no YouTube vai ouvir agora, né, para a gente não ficar esperando a propaganda, tá bom? Vou cantar tudo de novo? A gente não sabemos escolher presidente, a gente não sabemos tomar conta da gente, a gente não sabemos nem escovar os dentes, se gringo pensando que nós é indigente. Inútil, a gente somos inútil. 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 A gente faz carro e não sabe guiar. A gente faz filho e não tem trem pra botar. A gente faz filho e não consegue criar. A gente pede grana e não consegue pagar. Inútil, a gente somos inútil. Inútil, a gente somos inútil. Inútil, a gente somos inútil. Inútil, a gente somos inútil.
Muito bem. Estamos aqui de volta, ouvimos Inútil, com o Traje a Rigor, enquanto lá na rádio está rolando o intervalo comercial, né? E como nós não conseguimos passar para cá, e a Hora Cidadã vai ficar só com música, então até o professor Paulo retornar, eu vou tocar agora para vocês mais uma canção, que é isso mesmo, mais uma canção aqui, enquanto o professor Paulo vai lá trabalhando, né? Vamos ouvir Constitância, comida! Bebida é água, comida é pasto. Você tem sede de quê? Você tem fome de quê? A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. A gente não quer só comida, a gente quer saída para qualquer parte. A gente não quer só comida, a gente quer bebida, diversão, balé. A gente não quer só comida, a gente quer a vida como a vida quer. Bebida é água, comida é pasto. Você tem sede de quê? Estamos aqui de volta. Professor, ligue seu microfone. Estou falando agora, sim, estou falando para a rede. Tudo bem, professor Ravenoni? Tranquilo, né? Cara, nós estamos. Não sei como vai ficar, né? Eu me lembrei, sabe, daquela edição O Cidadão e a Mídia, que nós fizemos em 2014, que nós fizemos com aluno gravando com celular, com gravador para todo lado, que não fizemos no estúdio, mostrando que faz parte da cidadania também conseguir mexer com esses recursos de mídia, né? Estou curioso em saber como vai ficar esse programa lá no YouTube. Depois a gente posta nas redes aí, nos nossos canais. Para avaliação dos nossos ouvintes. Vamos lá para o último bloco. Isso. Você tinha um detalhe mais para abordar com relação a esse tema eleição. A gente está tratando, só para clarear o nosso ouvinte, nesse programa especificamente, a questão da propaganda eleitoral, né? Já abordamos aqui a questão do marketing em si que se faz, digamos assim, da necessidade da propaganda para que as pessoas tenham esclarecimento na hora de votar, né, para que elas saibam efetivamente o mínimo sobre as pessoas que efetivamente vão seguir administrando, né, fazendo administração pública. E quando a gente fala em administração, né, Roveroni, não é só o executivo, de certa forma o legislativo também está nessa parada toda, não é? Com certeza. E também falamos do direito que os candidatos têm de vender o seu peixe, né? Deixando claro isso, fazendo os alertas necessários, mas deixando claro que o sistema democrático tem que ter, as pessoas têm que ter o direito de convencer o eleitor, né? Trouxemos algumas vedações, falamos de alguns problemas, principalmente a Lei Geral de Proteção de Dados, né? E agora nós já estamos indo para o final, e eu acho que é importante, professor, nós lembrarmos o nosso amigo eleitor, nosso amigo ouvinte, que também exercer a cidadania é não deixar as pessoas descumprirem a lei na sua frente, assim, a torto e a direito, né? Lembrando que existem canais que podem ser utilizados para denunciar abusos com relação a uma campanha política e propaganda eleitoral, né? O próprio TSE colocou à disposição dos eleitores, né, a partir desse ano, né, especificamente, um sistema onde você pode, inclusive com imagens, com vídeos, né, você pode fotografar. A gente está muito íntimo dessa coisa de comunicar pelas redes sociais, pode aproveitar também esse canal que o próprio Tribunal Superior Eleitoral está abrindo para que as pessoas façam elas mesmas as suas denúncias.
A Justiça Eleitoral tem uma série de esclarecimentos a respeito de... o site Fato ou Boato, dá uma conferida. Também o aplicativo Pardal do Tribunal Regional Eleitoral, que tem a finalidade de colher também essas denúncias, né? Porque é isso mesmo, à medida que a cidadania vai avançando, vai ficando mais difícil a vida. E aí é uma coisa que eu brinco lá, você deve brincar também, né, com os seus alunos, né, Paulo? O aluno reclama que tá ficando difícil, professor. Professor, tá ficando muito difícil. Aí eu costumo dizer assim, parabéns, você passou de fase, né? Você não quer passar de fase e fica mais fácil, né? Quando passa de fase fica mais difícil. Então, de fato, é importante nós esclarecermmos, deixarmos isso pronto e lembrarmos sempre, né? Vamos deixar pronto aí para os nossos amigos ouvirem o inútil, né? Que essa história de que nós não sabemos nada, que o brasileiro não sabe votar, isso só serve para quem não quer que a gente vote e não quer que a gente aprenda a votar. Lembrando sempre, democracia é um processo de aprendizado. Tá bom, professor? Roberoni, bom dia para você, feliz quinta-feira, sucesso, esperança, vai dar tudo certo, problemas de saúde, a gente com fé em Deus e com um atendimento apropriado, a gente supera. Um abraço para você e até a próxima quinta-feira. Próxima quinta estaremos aqui com mais um programa Hora Cidadã. Até mais! Até mais, vamos ficar curtindo então a música inútil, nós somos, enfim...